mensagens desse livro do profeta Ageu. É o terceiro livro do Antigo Testamento, se você considerar de trás para frente. Então você vai encontrar o último livro como Malaquias, o penúltimo Zacarias e o antepenúltimo o profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 1 a 11. O contexto do livro do profeta Ageu é do mesmo tempo de Esdras, quando o templo estava sendo reconstruído, a cidade de Jerusalém, e o templo estava sendo reconstruído. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 1 a 11. Nós vamos começar a série de mensagens desse livro. Acredito que teremos 4 ou 5 mensagens no livro. Assim diz a palavra do Senhor, profeta Ageu. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso caminho, o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Deus, amado Pai, nós oramos a Ti nesse momento quando lemos a Tua palavra. Ela é a palavra do Senhor inspirada. Ela é infalível, porque não tem qualquer falha nela. Ela é inerrante, porque não há qualquer erro na Tua palavra. Tudo foi inspirado por Ti. Cada palavra, cada sentença, cada texto, cada carta, cada livro, tudo vem das Tuas mãos e da inspiração do Senhor e com toda a autoridade de ser a palavra do Senhor. Exatamente como assim diz o Senhor.
E nós, reverentemente, Senhor, nos curvamos diante desta palavra. E esperamos que quando ouvimos essa palavra ser lida e pregada, o Teu Espírito único que pode fazer isso, Ele haja em nossos corações, que os nossos ouvidos sejam apenas como que uma porta aberta, para que a Tua palavra entre e encontre abrigo e morada dentro do nosso coração. Que o nosso coração seja a casa do Senhor. Que nós sejamos a habitação do Senhor. E com alegria, com prazer, com disposição, nos fazendo viver para a glória do Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, porque é um milagre. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Nem aquele que prega e nem aquele que ouve. Ninguém é capaz. Somente o Teu Espírito. E nós pedimos a Ti, que Teu Espírito nos dê disto hoje, quando ouvimos a Tua palavra e fazemos e ouvimos a pregação dela. Assim nós esperamos em Ti e oramos suplicando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Todos nós temos escolhas para fazer na nossa vida. E as nossas escolhas, elas são baseadas em prioridades. Nós precisamos ter prioridades naquilo que fazemos. E prioridade não quer dizer necessariamente que você precisa escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Na verdade, isso não tem a ver com prioridade. A prioridade tem a ver com aquilo quando você precisa escolher entre duas coisas que são boas. Duas coisas que são boas. E você precisa escolher uma delas, que venha primeiro. É exatamente isso que quer dizer prioridade. E não é uma decisão fácil. Você decidir entre duas coisas que são boas não é uma decisão fácil. Duas coisas que são corretas, que são lícitas, mas você precisa ter uma delas como primeiro. Quando você precisa escolher entre aquilo que é certo e errado, ainda que você não queira fazer aquilo que é certo, você sabe qual deveria ser a sua escolha. Então é fácil você tomar uma decisão. Não é fácil você cumprir a decisão. Mas é fácil você dizer, eu preciso escolher isso. Mas quando você precisa escolher entre duas coisas que são certas, você tem agora um grande problema. E o problema é o seguinte, não é você ter essas duas coisas. O problema é que se você escolher alguma dessas coisas que você precisa tomar uma decisão, que são lícitas e corretas, se você escolher a prioridade errada, ou seja, aquela que deve vir em primeiro lugar, se você escolher de maneira errada, automaticamente a sua decisão vai tornar esta coisa que era lícita, que era boa e que era correta, ela vai tornar uma decisão errada. Vai tornar uma coisa que era correta, errada na sua vida. Esse é o problema e a dificuldade de tomar decisões com relação à prioridade. E nós estamos a todo momento tendo que tomar esse tipo de decisão. Nós somos cercados na nossa vida com várias coisas que são lícitas. Trabalho, família, prazeres, várias coisas que nós podemos ter na vida. Mas o problema com essas coisas é exatamente quando nós estamos escolhendo com prioridades erradas. E aí, essas coisas que poderiam ser muito bem encaixadas na nossa vida, elas passam a ser uma coisa errada e que está nos fazendo mal na vida. Eu posso dar um exemplo. Quando alguém precisa escolher um trabalho e está procurando uma profissão, procurando se especializar em alguma coisa, ou está numa proposta entre dois tipos de trabalhos que não necessariamente teria algo de errado com eles, mas que a escolha irá envolver entre um trabalho ou uma profissão, um tipo de coisa que nós iremos nos envolver.
A escolha pode envolver entre um tipo de trabalho que vai levar alguém a se afastar da comunhão da igreja, vai se afastar da adoração a Deus, e um outro trabalho que não necessariamente vai envolver esse tipo de decisão. Então você tem agora uma decisão a tomar entre dois trabalhos, ou que tipo de profissão, ou algo que você precisa se especializar, e que uma delas vai te fazer se afastar da convivência da igreja, da adoração a Deus, e a outra não. Então você precisa tomar uma decisão sobre isso. Eu me lembro exatamente deste exemplo, em que quando eu conversei com uma irmã, eu conhecia na juventude, uma pessoa, conheci, essa pessoa gostava de cantar, era uma cantora. E encontrei na rua em algum momento, eu perguntei a ela assim, como vai a sua igreja? E a resposta que ela me deu foi a seguinte, já faz alguns meses que eu não vou à igreja, porque eu estou fazendo muitas apresentações. Deus tem abençoado muito o meu ministério de música, porque eu tenho feito apresentações quase todos os domingos, então não tenho tido tempo de ir para a igreja. E naquele momento me acendeu, qual é a prioridade? Qual é a prioridade? É a sua satisfação pessoal? É o desenvolvimento daquilo que você chama de ministério, mas que na verdade tem a ver com os seus caprichos, com a sua vontade, com o seu desejo, com a fama e qualquer outra coisa desse tipo? Qual é a prioridade? É isto ou você adorar a Deus? Em si, ser um cantor que faz apresentações não tem nada de errado. Em si não há nada de errado com isso. Mas quando isso é a prioridade e está em primeiro lugar na sua vida, de tal maneira que você não tem tempo para se encontrar com o povo de Deus, adorar a Deus, que é a primeira coisa que você deve fazer na sua vida, entender a sua vida. A primeira coisa que você deve entender na sua vida é que você foi criado e chamado para adorar a Deus. É por isso que nós trazemos as crianças. Elas não vão entender o sermão, elas não vão entender aquilo que está acontecendo, os bebês, mas logo no início da sua vida, elas vão começar a entender, antes de entender qualquer coisa, que elas têm a prioridade na vida delas, que é de adorar a Deus. E elas nunca vão poder se esquecer disso. Então precisamos entender sobre prioridades na vida. O livro de Ageu é um livro que lida com essa questão, uma questão das prioridades. Ageu significa festividade. Não se sabe exatamente por que esse nome. Mas há algumas coisas que nos fazem entender que esse nome tem tudo a ver com aquilo que está no livro. Porque o livro de Ageu é uma conclamação ao povo de Deus, que o povo de Deus volte a adorar a Deus com a reconstrução do templo. Eu falei para vocês que o tempo exato em que Ageu ele entregou essa profecia foi o tempo em que Israel, parte do povo judeu, havia retornado com Zorobabel. Lembre-se que esse retorno de Israel do cativeiro, ele aconteceu em 3 etapas. Então, primeiro veio um povo com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. Então, aqui, quando Ageu está entregando essa profecia, ele está entregando exatamente no momento em que o povo ele estava reconstruindo a cidade, o templo especificamente. Ele já tinha acabado de reconstruir o altar e agora eles estavam lançando as bases do templo. E o que aconteceu foi que o povo cessou o trabalho. E ele havia cessado esse trabalho por causa dos seus inimigos. Lembre-se que naquele processo de reconstruir o templo e a cidade, muitos inimigos se levantaram para impedir. Então, 15 anos havia se passado e o povo não estava mais com interesse na reconstrução do templo. E é claro que tudo isso começou com inimigos. Os inimigos estavam impedindo. Cada vez mais os inimigos, eles mandavam cartas aos imperadores e os imperadores atendiam a petição dos inimigos, que era de parar com aquilo.
e mentiras eram ditas. Então, o trabalho de reconstrução do templo foi cessado. Você pode ver isso no último versículo, se não me falha a memória, é o versículo 23, ou é 24 do capítulo 4 de Esdras. Cessou o trabalho do templo. Só que o problema não eram só os inimigos. Como muita coisa que acontece na nossa vida, às vezes são motivos legítimos, são coisas que acontecem na nossa vida que nos impedem de fazer alguma coisa. Mas com o passar do tempo, aquilo que havia impedido de você fazer alguma coisa não é mais um motivo, não é mais um real motivo. E era o que estava acontecendo aqui. O primeiro motivo que tinha feito o povo parar com a obra do templo foram os inimigos. Só que depois, com o tempo, 15 anos se passando, começou a se perceber que os inimigos não eram mais a questão, o que estava impedindo de o povo reconstruir o templo. A questão agora é que o povo estava priorizando outras coisas e não mais a casa de Deus. Não eram mais inimigos, não tinha mais eles para poder impedir. Agora estava dentro do coração, o problema estava no coração do povo, que estava priorizando as suas próprias coisas e não priorizando a reconstrução do templo de Deus. Então, Ageu, o profeta, ele começa o livro questionando exatamente as prioridades. Ele começa questionando, lançando um desafio para que o povo de Deus, ele repense acerca das suas prioridades. É um desafio que mostra a queixa de Deus. Isso não é a queixa do profeta Ageu. Quem estava questionando com respeito à prioridade na vida do povo de Deus era o próprio Deus. Estava questionando e perguntando qual é a sua prioridade. O que é que vem em primeiro lugar na sua vida? E é exatamente esse questionamento que é feito aqui nos primeiros versos com o qual eu quero lidar nesta tarde. O questionamento tem sido: qual é a sua prioridade? Eu vou começar destacando o que nos traz os primeiros versos 1 a 6, que é que Deus quer ser a prioridade na nossa vida. É o que nos mostram esses 6 primeiros versos aqui. Deus quer ser a prioridade na nossa vida. E ele começa mostrando isso com uma inquietação. Os primeiros versos, eles mostram uma inquietação de Deus. Lembre-se que já são 15 anos se passando aqui. Era necessário haver mudança no comportamento de Deus. E aí Deus começa a trazer uma inquietação dele. E os detalhes aqui do primeiro versículo, dos primeiros versículos, eles nos mostram isso, que quando Deus ele dá ao profeta os detalhes históricos, que ele registre aqui a história conforme o tempo que estava acontecendo tudo isso, já é uma inquietação de Deus. Porque o profeta registra 3 coisas aqui. Há 3 coisas aqui que é: o primeiro que diz é no 2º ano do rei Dario. A informação que é dada aqui, que foi no 2º ano do rei Dario, é que este foi o ano em que o rei Dario, ele conseguiu controlar todo o império. O primeiro ano do rei Dario, o imperador persa, foi um ano muito conturbado, com muitas guerras, batalhas e conquistas. Mas quando ele chega no 2º ano, muitas invasões e revoltas no seu império tinham sido sufocadas, inclusive daqueles que estavam perturbando o império por causa dos judeus. Lembre-se que eles estavam a todo momento perturbando os imperadores para que os imperadores tomassem uma providência em relação aos judeus. Eles estavam formando uma cidade, Jerusalém, e formando essa cidade contra o império. Só que o 2º ano do rei Dario é o ano em que ele havia controlado toda e qualquer oposição. Não tinha oposição no seu império. Inclusive em Jerusalém, que fazia parte do seu império, era considerada como a cidade que estava em total controle do imperador. Então, o 2º ano mostra que
tudo estava no controle do imperador. Não tinha razão para o imperador Dario, não tinha razão para ele querer sufocar a cidade de Jerusalém, porque a cidade era considerada como estando debaixo do seu controle. Era o ano áureo, o ano de ouro do governo do imperador Dario. Então não tinha razão para se preocupar com revoluções, com insurreições, com revoltas. Não tinha razão para isso. Segunda coisa é que a informação é exata, diz que era o 6º mês. Essas exatidões históricas aqui têm uma razão, porque o 6º mês era o mês em que estava mostrando o início da colheita. Então, o mês em que o povo começava a se preparar para fazer a colheita dos frutos, então, frutos como uva, figo, romã, eles estavam já no tempo do início da colheita. E 3 meses depois desse 6º mês, o 9º mês, seria a colheita dos grãos, a safra dos grãos. Então, o que é que isso mostra aqui? Que era um momento exato, adequado para a colheita, para a fartura. E nós sabemos que a fartura de frutos e de grãos para Israel, para quem vivia numa sociedade agrária, especialmente que Israel usava esses frutos e esses grãos para a adoração a Deus, era um tempo muito importante para que o povo se lembrasse que, primeiro, Deus estava suprindo, era o tempo de Deus suprir as necessidades deles. E, segundo lugar, é que eles, tendo sido supridas essas necessidades, era o tempo deles adorarem a Deus com as primícias, com as primeiras coisas. O povo recebia a colheita e levava as primeiras coisas, as primícias, para adorar a Deus. Ou seja, estava chegando o tempo de o povo apresentar a Deus as suas primícias, a sua prioridade, a sua colheita. E diz que era no 1º dia do mês, ou seja, era o 2º ano do rei Dario, o tempo em que havia paz no império. O império estava em paz. Segundo, que era o 6º mês, era o tempo em que a colheita se iniciava. E terceiro, que era o 1º dia do mês. O 1º dia do mês era o tempo da convocação, a festa da lua nova. Era o dia em que o povo era convocado ao som de trombetas para poder adorar a Deus em santa convocação. Era uma convocação solene para se apresentar diante do templo. Mas que tempo? Que tempo? Não havia tempo. 15 anos. 15 anos. Um altar construído, porque a cena é essa. O altar ficava na frente do templo, diante do templo. Então, o altar, ele estava construído. Eles já haviam terminado o altar. Estava lá. As bases do templo já haviam sido lançadas. Mas cadê o templo? Não tem templo. Tudo era propício. Eles tinham voltado para reconstruir, mas não havia templo. Onde estava o templo de Deus? Não havia templo. Havia apenas um altar, mas isso não era suficiente. E por isso Deus, ele chama os líderes. A primeira coisa que ele faz, ele diz assim a Ageu, aí diz assim: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, era o governador, foi quem havia sido enviado pelo imperador para reconstruir a cidade, Zorobabel, o primeiro, e o governador, que era o governador de Judá, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote. Se você quer encontrar o paralelo exato disso aqui, de quando exatamente isso aconteceu, você pode abrir Esdras capítulo 5. Está lá descrito que esse profeta Ageu, junto com Zacarias, é um outro profeta do mesmo período, eles foram chamados por Deus para falar a Ageu, a Zorobabel, e a Josué, o filho do sumo sacerdote Jeozadaque, falar a eles para que eles reconstruam.
E o que acontece logo depois disso é que Zorobabel e Josué são os primeiros a reconstruir o templo. São os primeiros a pegar as pedras para reconstruir o templo. Isso está lá em Esdras capítulo 5. Então, o templo era de construir. Mas o povo não havia construído, não estava construindo o templo. Era o tempo de celebrar a festa ao Senhor, a lua nova. O tempo de se encontrar, de adorar a Deus. Mas não estava acontecendo isso. E por quê? Porque a prioridade na vida do povo de Deus estava sendo trocada. Estava sendo trocada. E quem revela isso é o próprio Deus. Deus não se engana. Ele sabia que não eram os inimigos a real razão de o templo dele não estar sendo reconstruído há 15 anos. 15 anos não são 15 dias. Não são 15 dias. Você pode protelar uma obra por 15 dias, dando justificativas, mas 15 anos. 15 anos. E Deus mostra que não é uma questão de que você estava impedido, Israel estava impedido de reconstruir. Era uma questão de prioridade. A prioridade era que, a primeira coisa que Deus revela aqui, que a prioridade estava errada, é porque ele revela a apatia espiritual do povo. Veja quando o verso 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Até a forma de Deus falar com o seu povo, porque ele sempre fala com Israel como o meu povo. É o meu povo. Mas ele diz assim agora, este povo. Olha o que este povo está dizendo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas como é que pode isso? Porque os dias são completamente favoráveis. Não tem inimigos para poder impedir. A colheita está à beira da porta. Os frutos estão batendo a porta para você colher. Os cereais logo mais estão aí para vocês escolherem. É o tempo de vocês fazerem isso. Como não há tempo de construir a casa de Deus? O que na verdade Deus mostra aqui é que a justificativa do povo de dizer assim, ainda não é o tempo. São 15 anos esperando, mas ainda não é o tempo. A justificativa, na verdade, era um desinteresse espiritual, nítido e notório. Nítido e notório. Era desinteresse espiritual. Este povo diz, não é tempo. Este povo diz, é ele que diz. Não é a verdade isso. É ele que diz. É desinteresse. As prioridades sendo trocadas, aquilo que realmente deveria vir primeiro, estava esperando há 15 anos, mas aquilo que o povo tinha, não esperava. O verso 4, Deus diz assim, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Era mesmo o tempo? A justificativa era isso, não é agora o momento. O verso 1 diz que é o contrário. O momento é agora. Quando não há inimigos, quando tem o tempo de Deus abençoar o seu povo, o tempo é agora. Mas o povo está dizendo, não é agora. Aí Deus diz, não é isso. Não é isso. Porque a casa de vocês, ela está cheia de luxo. Ela está cheia de luxo. Tem muitas coisas na casa de vocês. O problema é a prioridade. O problema é a prioridade. E assim, quando muitos cristãos trocam as prioridades, quando as prioridades são trocadas, a primeira coisa que nós percebemos, quando a prioridade na nossa vida, aquilo que deve vir primeiro, está sendo colocado para trás, a primeira coisa que mostra isso é a fraqueza espiritual. É nítido, é claro. Deus está dizendo, quando ele fala, este povo está dizendo isso, Deus está dizendo que o seu povo está dizendo aquilo que é contra a realidade. É contra a realidade.
E o pano de fundo disso, da justificativa do povo, de que não era tempo de construir a casa de Deus, mas era tempo de construir a sua casa. O pano de fundo é fraqueza espiritual, desinteresse pelas coisas de Deus. É a primeira coisa que aparece quando as prioridades são trocadas. O desinteresse pelas coisas de Deus. O desinteresse pela adoração. O desinteresse por ler a palavra de Deus, por ler a Bíblia. O desinteresse por orar. É que essas coisas ficam sempre sendo adiadas, sempre colocadas em segundo plano, enquanto que as nossas próprias coisas, elas encontram tempo, elas encontram dinheiro, elas encontram sacrifício. Ao construir a nossa própria vida, nós fazemos hábitos que não temos para poder atingir os nossos propósitos, desejos, nós criamos hábitos para isso. Nós mudamos de lugar, mudamos de casa, mudamos de trabalho, mudamos de muitas coisas para fazer aquilo que nós queremos. O Senhor vai no coração do problema. Vai no coração. Não é tempo de vocês construírem a casa de Deus, mas a casa de vocês está erguida com luxo. A palavra que Deus usa aqui para dizer apaineladas é para descrever o luxo das casas que eram reais, dos reis. É a mesma palavra que é usada para a construção do templo, no templo de Salomão. A casa do rei Salomão, a grandiosa casa do rei Salomão, o templo, a casa de Deus que ele construiu, foi a casa e o palácio, foi o palácio de Salomão e a casa de Deus, construída com luxo, com madeira de primeira, com pedras, e na verdade eram pedras preciosas, apaineladas. E era assim como o povo estava construindo a sua própria vida, em fraqueza e moleza espiritual, definhando, incoerência. É a incoerência do povo de Deus sendo colocada aqui, estampada. Vocês são incoerentes. Vocês dizem que não é tempo de adorar a Deus, não é tempo de orar, não é tempo de ler a Bíblia, mas olha a vida de vocês como está cheia de coisas. Cheia de coisas. Isso não é uma questão de tempo. É de prioridade. É de fraqueza espiritual. De interesse pela sua própria vida e pelo melhoramento da sua própria vida. Isso é um pecado contra Deus. A questão aqui não é porque não podemos construir a nossa vida. A questão é que a nossa vida não é prioridade. Ela não é prioridade. Não é que nós não podemos nos ocupar das coisas da nossa vida. Mas é que é um problema quando essas coisas elas põem em xeque a nossa vida com Deus. Isso é um grande problema. Lembra que eu falei no início? Estabelecer prioridades pode ser um problema, quando você escolhe as prioridades erradas. Em si podem ser coisas lícitas, mas o problema é quando nós somos incoerentes, quando nós não temos tempo para oração, não temos tempo para vir para a reunião de oração, não temos tempo para nos encontrar como igreja do Senhor, mas temos tempo para ir ao almoço, aniversário e tantas outras coisas. Isso nós temos tempo. Nós temos tempo para isso. Nós não temos condições financeiras para contribuir com a casa de Deus, mas a nossa casa está cheia de coisas que mostram que temos condição financeira. Nós não temos disposição para servir, mas rapidamente podemos ir fazer outras coisas que são do nosso prazer e do nosso interesse. Encontramos tempo para isso. Não temos tempo para ir para um estudo bíblico, mas rapidamente nós temos tempo para se encontrar, para tomar um café, beber uma cerveja e falar palavras que não necessariamente têm algum sentido. Isso não é prioridade? O que é isso? Não é uma questão de prioridade? Não é tempo. Deus está chamando vocês a ter
Ele como prioridade. Vocês foram criados para isso. Essa história de Israel sempre colocar outras coisas, a igreja sempre colocar outras coisas como prioridade, não Deus, ela é longa. Foram muitas vezes que isso aconteceu. Muitas vezes. A história desde o início, a história da humanidade é o ser humano, com o seu pecado, ele começa a colocar as coisas do seu coração em primeiro lugar e deixa Deus de lado. E sempre com justificativas. Temos justificativas. Exatamente como o povo estava dizendo aqui. Não é tempo ainda. Não é tempo. Calma. Vai chegar o tempo. Calma, Deus. Vai chegar. São 15 anos, mas vai chegar o tempo. As justificativas sempre existem. E sempre isso fez parte da vida do povo de Deus, que é um povo caído. Mas nós não podemos nos contentar com as nossas justificativas hipócritas. Hipócritas. Justificativas que, na verdade, revelam fraqueza espiritual. Não revela necessidades. Revela fraqueza espiritual. Por isso Deus diz, verso 5 e 6, considerem o caminho de vocês. Considerem, examinem o caminho, o coração. Ponderem sobre tudo o que está acontecendo. O verso 5 diz o Senhor dos Exércitos, considerarem o vosso passado. Deus está chamando, vejam o que está acontecendo na vida de vocês. Considerem mesmo. Parem de ficar dando justificativas que não existem. Não criem justificativas. Não criem, sejam sinceros. E voltem para a prioridade que vocês devem ter. Considerem. Aí Deus diz assim, olha, vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não chegam a fartar-se. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E o que vocês recebem, vocês colocam num saco furado. Vocês colocam num saco furado. Está caindo por baixo, vocês não estão percebendo. O que Deus está dizendo aqui? Enquanto vocês deveriam estar desfrutando dos bens dessa vida, vocês estão tendo esses bens tirados. Em outras palavras, o que Deus está dizendo nesse verso 6 é assim, os esforços de vocês para construir a vida de vocês, sem me ter como prioridade, sem olhar para a minha casa, para a adoração que vocês devem dar a mim, os esforços de vocês são inúteis. Não adianta. Não adiantam. Vocês vão plantar, mas vai colher pouco. Isso é uma contradição, porque o tempo era de colheita. O tempo era de colheita. Era o tempo deles verem como Deus abençoa. Numa sociedade agrária e que vive de plantação, a plantação pode ser uma bênção ou a falta dela pode ser uma grande maldição. E Deus está dizendo, vejam o que está acontecendo na vida de vocês. Vocês não estão percebendo, considerem. Deus, Ele quer, Ele exige ser prioridade na nossa vida. Ele exige isso. Ele não troca com outra pessoa, não troca. Segunda coisa, Deus mostra como Ele pode ser a prioridade na nossa vida. O verso 7, ele repete, considerai o vosso passado. É uma repetição proposital, ele repete aquilo que havia sido dito no verso 6. No verso 5, considerai o vosso passado. Aí verso 7, ele repete as mesmas palavras, mas agora o propósito é diferente. Porque a primeira parte, quando ele diz, olhe para o que está acontecendo na vida de vocês, está destruída, a vida de vocês está destruída, está indo de ralo abaixo. Vocês acham que estão construindo coisas, mas não estão. Agora, considerem novamente. O considerar novamente é Deus chamando agora o povo de dizer, para, pense no que você está fazendo. E agora suba. Suba. Deus diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Façam aquilo que vocês devem fazer. O tempo é de arrepender-se.
é de mudar, de ter prioridades trocadas na vida e de levar uma vida desgraçada. Porque ainda que as pessoas estejam pensando que por ter uma vida muito boa, com um bom emprego, com um bom salário, uma vida cheia de regalias, ainda que elas pensem que estão levando uma vida boa, elas estão levando uma vida desgraçada. Porque o final disso é destruição. É destruição. Então Deus está dizendo, é tempo de arrepender-se. É tempo de arrepender-se. Subir. Peguem a madeira lá e façam o que vocês devem fazer. Ter a minha adoração, ter a minha casa como prioridade. A minha casa como prioridade. E Deus dá duas razões aqui para isso. Porque a casa dele deve ser uma prioridade. A primeira delas, porque ele diz assim, e dela me agradarei. Dela me agradarei. A impressão que nós temos aqui quando Deus fala isso, olha, vão lá, peguem a madeira e reconstruam uma casa, porque eu vou me agradar dessa casa. A impressão que nós temos é como se Deus estivesse dizendo que nela ele teria prazer, simplesmente isso. E é isso sim. Mas tem uma coisa que nós precisamos pensar sobre o que é que daria o prazer de Deus nesta casa. A resposta está aqui. Quando Deus fala em agradar-se, ele está falando naquilo que o apóstolo Paulo traz em Romanos 3, de que quando ele diz que Deus, ele trouxe Cristo como propiciação. É a palavra que diz que Deus tem prazer, Deus se agrada, Deus tem deleite na propiciação, naquilo que satisfaz o coração dele. E que o que iria satisfazer e agradar a Deus na sua casa eram os sacrifícios, eram as ofertas. É quando Deus ele iria realmente, como Paulo diz, no sacrifício que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, Deus iria aspirar aquilo, iria sentir prazer, deleite no sacrifício. É a propiciação, o prazer de Deus, o agradar-se de Deus no sacrifício. E porque Deus ele teria prazer nessa propiciação, Deus iria se agradar na sua casa. Porque seria na casa de Deus que Deus iria revelar a sua justiça. E quando ele acaba com aquilo que o pecado fez, ele destrói o mal, ele destrói tudo aquilo que é de encontro à sua criação, o mal, o pecado, os inimigos. É no sacrifício que Deus faz isso. Então ele se agrada da sua casa. Ele quer ver o seu povo trazendo os sacrifícios a ele, e ele aspirando e dizendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. No sacrifício, no derramamento do sangue, a propiciação pelos pecados, não é assim que a Bíblia fala? A propiciação pelos pecados é o prazer de Deus em nos fazer chegar até Ele. Por isso ele diz, dela eu me agradarei. É também quando nós podemos nos lembrar, quando Deus disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. É Deus dizendo, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, porque nesta casa, está o meu filho. O sacrifício que limpa toda culpa, que santifica o povo, que justifica esse povo mau e perverso, e que traz esse povo diante de mim como santo e justo. Não tem outra coisa que possa agradar a Deus, a não ser exatamente aquilo que o seu filho fez. Por isso que diz João que ele é o tabernáculo, ele foi o tabernáculo entre nós, Cristo. A casa de Deus caminhando entre nós. Porque ele trouxe exatamente aquilo que a casa de Deus mostrava, o sacrifício perfeito. E aí a segunda coisa é que Deus diz que é glorificado nessa casa. É glorificado.
os sacrifícios diante de Deus no seu templo glorificavam o nome de Deus, porque anunciavam que só Deus pode fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Só Deus pode salvar o seu povo. Ninguém mais poderia fazer isso. Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. A glória de Deus. Por isso, no templo havia a glória de Deus sendo revelada. Deus iria se agradar e ser glorificado nesta casa, nos sacrifícios e na obra, em tudo que era feito nela. Então nos resta uma questão. Como nós podemos colocar Deus acima de tudo e o colocarmos como prioridade? Você não tem um templo para construir? Você não tem um templo para construir? Nós não temos um templo para ir, isso é só parede. Não temos um templo para construir. Nem precisava ter essas paredes para nós estarmos aqui. Nós não temos Cristo habitando entre nós como um tabernáculo entre nós para o glorificarmos e olharmos para Ele e dizer, olha ali o tabernáculo de Deus. O Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não temos Ele entre nós. Então como você pode fazer aquilo que Deus está dizendo a Ageu para dizer ao seu povo? Subir, pegue madeira e vai reconstruir a casa. Como você pode fazer isso? É quando o apóstolo Paulo chama a nós de santuário do Deus vivo. Nós, aqui, nesse exato momento, como um corpo, como um povo de Deus, nós somos o santuário do Deus vivente, onde Deus habita. E Pedro diz, capítulo 2, verso 5, que somos edificados casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então não é você subir para pegar madeira e construir um prédio. Mas é você mesmo, com os seus próprios dons, com a sua força, com a sua energia, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com tudo que você tem, tudo. Você construir esta casa, esta igreja, este povo, que é santuário de Deus, com sacrifícios espirituais. Você é esta casa. Você é esta casa. E nós não podemos deixar que essa casa esteja 15 anos parada enquanto a nossa casa está cheia de coisas de luxo. Não podemos deixar. Então sabe quando é que você vai ter as prioridades corretas na sua vida? Sabe quando é? O que Deus diz para que você tenha a prioridade correta na sua vida. Correta. É subir e pegar madeira para reconstruir o templo, a casa de Deus. É quando você for, de fato, igreja. Quando nós deixamos de ser espectadores de alguma coisa, deixamos de ser alguém que frequenta algum lugar, e quando nós realmente somos igreja. Enquanto nós somos espectadores e só frequentamos algum lugar e somos amigos de algumas pessoas, enquanto nós somos assim, a casa está caída. A nossa casa está boa. A nossa casa está boa. Mas a casa de Deus está caindo. Está aos frangalhos. Mas quando nós somos igreja, e de fato nós vivemos como igreja, nós passamos a ter a igreja como de fato prioridade na nossa vida, como corpo de Cristo, a casa de Deus estará sendo levantada. Nós estaremos subindo, pegando madeira da melhor que tem e construindo a casa de Deus. Quem não é igreja, de fato e de verdade, quem não vive a comunhão dos santos de forma plena, quem não usa seus dons para edificar a casa de Deus, nunca irá ter Deus como prioridade. Nunca. Não se engane.
não vai ter Deus como prioridade. Essa é a casa de Deus, onde nós adoramos a Deus, onde nós nos encontramos para ser realmente o que somos, igreja. A Santa Assembleia de Deus, o prédio do Deus vivo, o tabernáculo, onde Deus ele desce e se encontra conosco. E por meio do seu Espírito ele fala aos nossos corações. Essa é a casa de Deus. Quem vive como o corpo de Cristo irá satisfazer isso que Deus diz, se agradar e glorificar ao nome dele. Terceiro e último lugar. Primeiro, nós vimos que Deus exige ser a prioridade. Ele exige. Ele não aceita as desculpas. Segundo, Deus nos mostra como nós podemos fazê-lo prioridade. E terceiro lugar, é que Deus usará meios. Ele vai usar meios para que nós o tenhamos como prioridade. E ele fez isso aqui. Os versos finais, quando diz assim, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Deus está dizendo, eu fiz tudo isso, eu tirei. Vocês foram, plantaram, eu tirei. Não teve o suficiente para vocês. O normal era que fosse muito, mas não tem. Por quê? Deus mesmo pergunta, dizendo, por que eu fiz isso? Por quê? Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Deus está dizendo aqui, eu tenho os meios para fazer. Eu tenho os meios para fazer com que você realmente me coloque como prioridade. Eu tenho esses meios. Aí ele diz, olha, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz. Os homens não tiveram o que comer, os animais não tiveram, tudo o que se trabalhava era em vão. Eu tenho os meus meios para fazer vocês me terem como prioridade. Eu tenho os meus meios. Deus sabe fazer isso. Quando Deus fecha a torneira, Ele começa a nos fazer considerar sobre se a nossa vida realmente está indo para o caminho correto ou não. Essa é a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer chamar alguém. Primeira coisa, fecha a torneira. Fecha a fartura. Não tem fartura. Coloca em necessidade. Coloca a pessoa em necessidade. Porque a nossa reação quando nós estamos em necessidade, a primeira reação é querer ajuda. É quando Deus mostra. Retém o orvalho, retém os céus, cessa o fruto da terra, traz a seca. E há uma coisa aqui que chama a atenção. Quando Deus diz assim, eu fiz vir a seca, parece uma coincidência, mas não é. Porque a palavra ruína, lembra que Deus diz, a minha casa está em ruínas. A casa de Deus está em ruína. A palavra ruína era, a pessoa pronunciar essa palavra na língua em que o profeta escreveu, era quase a mesma palavra que seca. Poderia até confundir. A gente pronuncia uma palavra que é muito semelhante à outra e você confunde. Você pergunta, você disse o quê? Então Deus diz assim, a seca que está vindo, ela é na mesma medida em que as ruínas em que estão a minha casa. Para mostrar exatamente que a razão de vocês estarem passando o que vocês estão passando é porque vocês estão deixando a minha casa em ruínas. Estão deixando a minha casa em ruínas. Fiz vir a seca. Fiz vir a seca. Ou seja, Deus estava tirando aquilo que o seu povo tinha para que enxergasse que ele deve ser a prioridade. E deixe-me terminar dizendo então. Por que Deus deve ser a prioridade? Porque essa casa deve ser a prioridade da nossa vida. Por quê? Esta casa, a igreja, deve ser a prioridade na nossa vida. Porque é da igreja que vem a nossa salvação. É da igreja. É da igreja que nós temos a palavra de consolo.
É da igreja que nós temos a palavra de exortação. É da igreja que nós temos o caminho, o ensino do caminho em que devemos andar. É da igreja que nós temos o grande encontro com o povo de Deus, a nossa família. A nossa família. Isso vem da igreja. Vem da igreja. E quando nós não temos a igreja como prioridade, nós vamos padecer. Padecer. Exatamente como esse povo estava padecendo. E Deus, ele mostra as coisas de uma maneira muito viva. Porque ele mostra coisas concretas para falar de coisas espirituais. Um povo que era sustentado por frutos e grãos. Se você conhece fazendeiro, pergunte a ele. Qual é a coisa que ele mais teme? É não ter aquilo que ele plantou. Porque se ele não tem aquilo que ele plantou, ele não vai pagar aquilo que ele pegou emprestado. Ele não vai ter o que comer. É aquilo que ele plantou. E Deus estava tirando isso do povo. Tirando. Para mostrar que o povo estava vivendo em sequidão espiritual. E ele precisava se arrepender. Precisava mudar a prioridade. Ter de fato foco certo na vida. Que é Deus, a sua igreja, viver em comunhão com ela, adorar a Deus. E que todas as outras coisas caiam. Que todas as outras coisas caiam. É assim como nós temos. É da igreja aqui que nós temos o Evangelho. É aqui que nós temos a mensagem de salvação. Não é no seu trabalho. Não é na sua família. Não é nos seus amigos. Não é com quem você se encontra. É daqui que você tem a sua salvação. A mensagem que vai levar você até os céus é daqui. É daqui. Assim nós devemos entender que se a igreja não é a nossa prioridade, nós não teremos na nossa vida paz, salvação. Nós não teremos a mensagem consoladora do Evangelho. Nós não teremos a mensagem que nos exorta para dizer como nós devemos caminhar. Nós teremos ruínas. Ruínas, sequidão, não vai ter fruto, não vai ter cereal, não vai ter nada. A sua vida vai ser uma desgraça. Por isso nós devemos viver na casa de Deus. A riqueza que nós encontramos nela, na mensagem do Evangelho. Amém.